Olá, queridos alunos! Vamos falar agora sobre a diferença de investidores qualificados e investidores profissionais. Vamos ver o que é isso, como era isso e como é agora isso. Porque sofreu também grande alteração dentro da indústria de fundos essa definição de investidores qualificados. Então, o que você tinha? Você tinha antigamente um investidor de varejo, que é em geral todos os investidores, que vai começar a fazer pequenos investidores, vamos botar de maneira geral. E esse pequeno investidor, quando procurar um profissional lá no banco, esse profissional necessariamente ele tem que ter certificação CPA 10 para poder atendê-lo, porque como é que eu vou ofertar fundos se eu não conheço fundos? Então ele tem que ser credenciado, como qualquer valor imobiliário. Quem vende um imóvel tem que ter a certificação lá de corretor de imóvel. E você, como distribuidor de fundo, tinha que ser certificado para poder ter esse cara aqui. Mas lembrando bem, quando esse cara começar a se tornar um pouco importante, no qual a gente chamava ele de investidor qualificado, é um cara já que tinha mais dinheiro, mais conhecimento, exigia-se então a certificação CPA 20. Na verdade, continua se exigindo a certificação CPA 20 para atender esse cara. Mas a pergunta é, quem é esse investidor qualificado? Quem é esse cara que tem dinheiro? Antigamente, na legislação, o investidor qualificado ele era definido como qualquer seguradora ou instituições financeiras de maneira geral, lembrando que a seguradora, apesar de não ser instituição financeira, ela é equiparada a instituições financeiras, segundo lá o artigo 1º da lei de responsabilidade, da lei de crime financeiro, né? Seguradora, instituições financeiras, as entidades de previdência, seja ela aberta ou fechada, né? O que é entidade de previdência? Aquela que vende PGBL, VGBL, que vende fundos de pensão, os fundos de pensão, instituições financeiras de maneira geral, seguradoras, entidades de previdência, sociedades de capitalização, né? Então, todos esses caras aqui eram considerados eles eram considerados investidores qualificados. Então, quando um banco aplica em outro banco, ele é investidor qualificado. Quando a seguradora pega o dinheiro dos segurados e faz investimento, ela é investidor qualificado. E esses caras tinham que ter um atendimento diferenciado. Tinha que ter um atendimento por quem tinha certificação CPA 20 e teria acesso a alguns outros benefícios que a gente vai ver. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, né? Para ser investidor qualificado, também poderia ser qualquer pessoa física ou jurídica, olha só. Qualquer PF ou PJ, qualquer um de nós poderíamos ser investidores qualificados. Bastava ter duas coisas, o quê? Ter no mínimo 300 mil reais mais conhecimento de mercado. O que é o conhecimento de mercado? Era fazer um ateste por escrito que conhece o mercado, assinava um terminho e virava investidor qualificado. Essa regra aqui foi a que acabou mudando. Por quê? Como é que está na nova legislação e é isso que importa, tá? Foi criado um novo tipo de fundo, um novo tipo de investidor, o chamado investidor profissional. Ok? Esse investidor profissional, ele é quase uma mapeada, é uma nova maneira de chamar o antigo investidor qualificado. O que mudou daqui para esse investidor que a gente está chamando ele de profissional? Praticamente nada. Ó. Isso aqui vem para cá, ok. Seguradora, instituições financeiras são investidores profissionais. Entidade de previdência, tudo é investidor profissional. Sociedade de capitalização também, ok. Gestores de fundo, quanto aos seus investimentos próprios também estão, apesar de não ser citado aqui, tudo que tinha lá veio para cá. A única coisa que mudou um pouco é esse carinha que vem para cá, ó. PF e PJ aqui, qualquer PF ou PJ pode virar investidor profissional. Agora, mudou o quê? Agora não entra qualquer chinelão. 300 mil é muito pouco. Para ser investidor profissional, o cara tem que ter no mínimo 10 milhões. Professor, eu estava tão perto dos 300 mil, eu nunca mais vou ser isso. Que pena. Mega Sena tá aí para te ajudar. Agora ficou mais complicado, agora o grupo tá mais seleto. Tanto é que nem se chama mais qualificado, se chama profissional. Porra, o cara é profissional do quê, meu? 10 milhões, deve ser profissional de futebol, tá jogando no time do Barça. É muito dinheiro para ser investidor profissional agora. E claro, o conhecimento de mercado. Meu amigo, com 10 milhões, se o cara não tem conhecimento de mercado, ele manda comprar o conhecimento de mercado. É óbvio que ele vai ter aqui, porque é só assinar um termo. Esse passa a ser o que era antigo de investidor qualificado. Mas o investidor qualificado deixou de existir, professor? Não, cabeção. Não falei isso. Tu que está concluindo. O investidor qualificado, ele continua existindo, qualificado. Só que agora o qualificado, ele perdeu um pouco dos poderes dele. Já vou explicar o que é isso. Então, quem é investidor qualificado? Ele é como se fosse
carinha baixo, né, um intermediário. Então esse qualificado ele continuou aqui e eu criei o profissional, ó, o profissional aqui, ó, cabeção, esse é o profissional. Né? Então o qualificado passou a ser o meio termo. Quem é o investidor qualificado hoje? Todos os investidores profissionais são qualificados, né? Profissionais são qualificados. Então presta atenção, não estou dizendo que quem é qualificado é profissional, estou dizendo que quem é profissional é qualificado. Então olha a lógica da coisa. Ó. Então aqui estão os investidores profissionais, é meia dúzia de gente, é só quem tem mais de 10 milhões. Todos esses caras aqui, todos esses investidores profissionais, necessariamente são investidores qualificados. Mas tem investidor qualificado que nunca vai ser profissional. Por quê? Porque tem que ter dinheiro, meu irmão. Para ser qualificado não precisa ter tanto assim, ó. Ele é um cara meio termo agora. Então pode ser também qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, desde que tenha no mínimo 1 milhão. Ah, professor! Não ficou tão difícil assim para ser qualificado, não. 1 milhão, e claro, conhecimento de mercado nunca é demais, ok? Tem que atestar também por escrito que tem conhecimento de mercado. Preste atenção. Então você que estava pensando com 300 mil virar qualificado, a sua caminhada agora é ter 1 milhão para virar qualificado. Mas e depois, se você quiser virar profissional, 10 milhões. Professor, mas qual é a vantagem de ser um ou de outro? A grande vantagem que você tinha aqui como investidor qualificado era fazer, entre elas, uma das principais vantagens, poder constituir o que nós chamamos fundo exclusivo. O que é um fundo exclusivo? É um fundo só teu, chique, é um condomínio onde só você mora. Você manda Jarbas, fecha o portão, Jarbas, limpa a piscina, só você manda nesse condomínio. Vantagem de ser exclusivo, todo mundo quer ser exclusivo, esse é o mundo dos diferentes, é a vantagem que você vai ter acesso ao gestor, vai lá ligar para o banco, o cara vai te atender, você tem um tratamento diferenciado e pararara, e você começa a discutir, você pode formar a tua carteira, e isso é legal, né? Mas isso realmente estava muito defasado, por quê? Porque o cara com 300 mil, ele já podia constituir um fundo exclusivo. Vantagem desse fundo exclusivo, ele teria reduções na taxa de administração. Porém, meus amores, as despesas do condomínio eram todas dele. Então o que acontecia? Tinha-se um problema porque, se tu abrir um fundo com 1 milhão, nem estou falando mais que os 300 mil, 1 milhão, esse fundo for de renda fixa, mesmo você tendo vantagens de redução de taxa de administração, financeiramente não vale a pena. Nem para você, nem para o banco. Porque como as despesas do fundo passam a ser pagas só por você, você tem lá com alguém para abrir a piscina, o portão, mas os custos para limpar a piscina só tu paga. Num condomínio geral é dividido, mas no fundo exclusivo é só teu. Dá menos trabalho, o banco cobra menos para administrar. Porém, as despesas são as mesmas. Esse fundo tem que ter auditoria, tem que publicar balanço e é toda tua. Por isso que tinha vamos dizer, um ponto de curva lá que, com 300 mil, o cara chegava no banco e falava, eu quero abrir um fundo exclusivo. Vai te deitar, chinelão, mas a lei permite, mas eu não quero. E o banco, na prática, abria fundo exclusivo para o cara que tinha 4, 5 milhões, no mínimo, para conseguir uma reunião e falar, vamos abrir um fundo exclusivo? Senão eu vou embora. 300 mil? Mas vai embora. Agora 5 milhões? Peraí, vamos conversar. Então, é porque na verdade não era porque o banco era sacana, porque não valia a pena nem para o cliente nem para o banco. O banco falava, olha, tudo bem, eu vou reduzir a tua taxa de administração, tu vai ter um fundo só teu, com teu nome, ó, Fundo Edgar Abreu, que legal, lindo, maravilhoso. Porém, tu vai pagar mais, cara, porque isso aqui não tem como, não tem amiguinho para te dividir. Então, por isso houve essa grande atualização e essa constituição de fundo exclusivo, ela deixa de ser um privilégio do qualificado e passa a ser de quem? Profissional. Vamos falando de profissionalismo, meu irmão. Aqui passa a ser a constituição de fundo exclusivo. Aqui você pode constituir um fundo exclusivo. Então agora, para ter um fundo só teu, 10 milhinha no mínimo, e aí passa a ser rentável para as duas partes. Ai, professor, e o qualificado? Então o qualificado que tinha esse privilégio, ele não tem mais essa chance. Qual é a vantagem então de ser qualificado lá? Primeiro, você vai ser atendido por um cara mais qualificado, que tenha no mínimo CPA 20, isso continua valendo, tá? Então isso já melhorou, olha só. Por quê, professor? Está desprezando eu que tenho CPA 10? Não, cabeça, não estou falando isso, né? Isso é uma coisa natural, porque quando esse cara já tem 1 milhão, ele
ele já não é mais um gerente, um cliente de varejo. Ele não está lá no varejão, mosca varejeira, ele não está lá. Ele já é um cliente, ele já é Van Gogh, ele já é um cliente, sei lá, Select, estilo, Personalité, Prime, Premier. Ele já é um cara já mais assim, bonitinho. Ele já está tomando água, já estão oferecendo água para ele na agência. Então ele já está num outro nível. Ele já é atendido por profissionais de outro nível. Porém, ele também terá a vantagem de entrar em fundos que são exclusivos. Presta atenção, não é um fundo exclusivo. Vou botar outro termo, senão você vai confundir. Fundos restritos para investidores qualificados. Às vezes o banco cria um fundo e ele fala o seguinte, ó, esse fundo é restrito, área restrita, área 41, não pode passar, só entra quem for investidor qualificado. Normalmente são fundos que têm maior risco e tal, e o banco faz essa seleção. Se você é um pobre, coitado, não entra. Se você virar qualificado, ó, 1 milhãozinho pelo menos, conhecimento de mercado, você passa a ter acesso a esse fundo qualificado. Como exemplo, vamos dar um exemplo bem concreto, fundos de direitos creditórios, tá? Os fundos de direitos creditórios são fundos, como o nome já fala, compra direitos creditórios, né? Compra crédito de alguém e ganha um deságio sobre esses créditos. São fundos muito arriscados, porque como estou comprando crédito, posso tomar calote. Por isso, a legislação desse fundo obriga que quem faz o investimento dele tem que ser investidores qualificados. Só investidor qualificado pode aplicar em direitos creditórios. Então, antigamente, se você tinha lá 300 mil, você já aplicava nesse tipo de fundo, virava qualificado e podia aplicar. Agora, 1 milha no mínimo para você poder, tem que ter 1 milha não para aplicar no fundo, mas você tem que ter 1 milha para se comprovar como investidor qualificado e aí sim ter acesso ao fundo de direito creditório. Tudo bem? Então, presta atenção. Esse benefício de constituir fundos exclusivos, esse benefício mudou. Deixou de ser do investidor qualificado e passou a ser investidor profissional. O qualificado não pode mais constituir fundos exclusivos, ok? E aqui presta atenção. O investidor qualificado, quem é? As entidades, seguradoras, sociedade, esses caras são qualificados? Sim ou não? Ai, não, professor, não, meu Deus do céu, cara! Faz o processo de transição, olha só. Se a seguradora é profissional, é ou não é? É, ó, ok. Conseguiu ver o ok aqui? E se todos os profissionais são qualificados, logo, olha o raciocínio lógico comendo. Seguradora também pode ser chamada de investidor qualificado. Tudo bem? Todo mundo que é profissional também é qualificado. Olha a parte do desenho, ó. Todos os investidores profissionais são qualificados. Agora, tem gente que é qualificado e não é profissional. Por exemplo, o cara tem 3 milhões. Ele pode ser qualificado, mas nunca vai ser profissional, porque precisa de 10. Nunca não, nunca diga nunca. Acredite em você. Claro que hoje eu tô aqui tá o Ed, né? Quem sabe um dia eu tava bem próximo dos 300 mil. Eu já tinha metade das exigências para os 300 mil. Eu tinha essa parte aqui, a metade de cá, o conhecimento de mercado. Me faltava só os 300 mil. Mas eu acreditava que um dia eu ia chegar. Aí a CVM faz essa sacanagem e joga os 300 para 1 milhão. Mas eu vou ter fé que um dia eu vou chegar e vou te levar comigo. Vamos embora, tamo junto. Vamos fazer nossa poupancinha, vamos fazer nosso investimento para virar qualificado. E quem sabe um dia, sonho meu, investidores profissionais. Beleza? Espero que você tenha compreendido isso. Então lembre-se, qualificado é todos os profissionais e 1 milhão. Profissional é essa galera aqui e 10 milhões, tá aqui, né? O profissional e 10 milhões, ok? Beleza? Então, tranquilo, foi lindo, beijo, até a próxima.